Oi, Felipe. Oi, Alan, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo bem? E você, tudo certo? Tudo bem, e Está você? trabalhando muito nesse semiárido, tudo Ah, bem? muito. Você não faz ideia. Mas Meu tá tudo Deus. tá dando certo. Você viu que deu certo seu Sapiens? É, sim, deu Ah, bom. graças a Deus. Nossa, fiquei desesperado, mas deu certo. E É. aí, Felipe, você tá bem? Felipe? Opa, eu tinha desligado o áudio. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Opa, Patrícia. Opa, Alan, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo certo por aqui? Eu queria saber se estavam bem. Acho que daqui a pouquinho o professor Silvio Stefanini tá entrando. Tá bom, tá tudo Tá, mas eu tô ótimo. monitorando. Se ele vai entrar ou não, em qualquer coisa a gente desenrola. Beleza, meninos. Então, boa sessão. Deixa eu ver as outras salas. Muito obrigado. Tchau, gente. Fazia tempo que ela estava me chamando. Não, não, foi agora há pouco. Ah, Agora há pouco que ela falou. Então, não fazia tempo, não. a gente ficou na mesma sessão. Eu tava olhando aqui o meu trabalho e um teu. Ah, olha. Vamos ver o que é que o professor vai falar. É, o teu é o Green Promises, né? É, Green Promises, Grey Realities. É, o meu e o vento levou. Olha, um título interessante. Tu que vai apresentar ou vai chegar outra pessoa? Eu quem vou apresentar. Ah, tá. Entendi. Vamos esperar então. Ele tá inscrito. Ah, não, errei. Como? Não, não, não. Era outro. Era um áudio que eu ia mandar, eu esqueci que estava ligado aqui. Ok. E aí, como é que estão as coisas por aí, Alan? Tá tudo bem, tudo certo. Só assim, correria para terminar a tese, mas ok, tudo bem. Né? Eu ainda estou na correria para terminar as correções, acredita? As correções de quê? Igual aquele artigo da RSC. Ah, do. Ah, e eu achei que tu já tinha até mandado, porque eu recebi um e-mail, eu acho que foi hoje, para revisar. Aí eu pensei, deve ser dele, então deve ser de outra pessoa. Não, ainda não, não terminei. Então deve Ainda, ser de outra pessoa. é, ainda não terminei. E as correrias, mas deixa eu te falar uma novidade boa. O meu aluno já Uhum. está fazendo uma coleta de dados, que eu estou querendo fazer um artigo com ele. Ah, Ah, a Nájila entrou. Opa, Nájila, olha, tudo bem? Angela. Silvio, boa noite. Boa noite, Ana. Mais Boa uma, hein? noite. Boa noite, boa noite. Bom,
Professor André já está, não? Oi, professor Silvio, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia que te mandou os e-mails. Ah, sim, Tudo sim. bem? Tudo ótimo. Então Vai tá estar com a certo. gente Felipe. também o professor André, né? Oi? Vai estar com a gente também o professor André, né? Professor André? Ixi, professor. Agora o senhor me pegou, peraí. Não, eu vi aqui como coordenador geral da sessão. Deixa eu ver aqui. Ah, o André tá como calma aí, assessor de área suplente. Eu não tenho certeza se ele entrou. Ah, Ontem ele entrou, entendi, mas eu tenho entendi. que confirmar com Então, ele, mas então eu vamos estar posso nós, ver. vamos estar nós dois coordenando, então. O Felipe vai te assessorar aqui no Ah, tá, tempo, tá. e aí o senhor faz toda a moderação, e o Tá André bom. eu vou confirmar. Pode ser, eu não tenho Não, certeza, eu tranquilo, preciso checar a tranquilo. agenda dele. Não, Tá bom? tranquilo, tranquilo. Eu e o Mas eu Felipe, vou dar um alôzinho. Caso ele possa, ele dá um oi aqui. sem Mas fora problema. isso, tudo certo. Tudo certo. Tá bom. Oi, Ana. Alana, Ángela. Oi, Oi, gente. Quem Patrícia. não dei oi, Eu, oi. eu Ah, sei. professor, qualquer problema se estiverem na sessão, o Felipe tá um WhatsApp de mim. É Tá só ele bom? dar um alôzinho que eu entro rapidinho, tá bom? Tá ótimo, então. Então Obrigado. tá, gente. Boa sessão, viu? Tchau, tchau. Bom semeade. Tchau, Obrigada. tchau. Vamos fazer uma breve apresentação, pode ser? Antes, né, do início dos trabalhos. Então, Pode. vou começar. Eu Pode sou o sim. professor Silvio, sou da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Que vocês estão vendo aí na TV Rio Bonito do Iguaçu, fica a 100 quilômetros aqui da nossa região, aqui, da nossa cidade. E mostrou Entre Rios, que é um distrito da nossa cidade ali, que faleceu um senhor no assentamento, né? Que é muito próximo aqui, da 25 quilômetros da nossa cidade. Então, só para vocês se localizarem de onde a gente está, né? E vamos falar um pouco de Guarapuava, né? Do trabalho que vai ser apresentado aí daqui a pouco pela Aline, né? Sou professor do programa de pós-graduação em administração, pós-graduação em desenvolvimento comunitário, interdisciplinar, mestrado e doutorado. E passo a palavra, Felipe. Opa, tudo bem? Sou Felipe Oliveira, também sou professor da Universidade Estadual do Piauí, aqui, de um campus do interior, que a gente vive do agro, é, e eu atualmente faço doutorado na área de desenvolvimento e meio ambiente, área a qual sou apaixonado, e mais tarde vou apresentar um trabalho, acho que é o último desta sessão. Maravilha. Quem gostaria de falar? Oi, eu sou Ana Cândida, sou doutoranda do curso de administração na Uninove, no PPGA. Também sou professora da UFPB, é minha primeira vez do SEMEAD, né? Estou gostando demais. Estou na Paraíba, em João Pessoa. Infelizmente não deu para ser presencial esse ano, mas o próximo, quem sabe? É um prazer conhecê-los. Ótimo, Ana. Próximo. Oi, boa noite. Eu sou o Alan. Eu sou pesquisador assistente aqui na Neuma Business School, que é uma escola de negócios na França, e sou doutorando na Universidade Federal do Paraná, no campus de Curitiba, em administração. E tem um trabalho para apresentar sobre greenwash com a Nájila e com o Giovanni. Joia, joia. A professora Bárbara, nossa colega aí, Bárbara Galelli, Isso, né? exato, a Bárbara. Aham. A gente trabalha alguns papers juntos Sim, também, sim, sobre sim. A desenvolvimento Bárbara, sustentável e universidades. Bárbara é ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom.
Passo a palavra, o próximo. Bom, eu sou a Nájila, eu sou doutoranda em administração na Unicamp. Eu sou professora na PUC de Campinas também, inclusive estou no trajeto indo para aula, por isso que eu estou. Cuidado aí para não bater. Minha esposa Não, ontem eu tô. bateu o carro Deus me livre. ontem. Eu tô de van, eu estou aqui Ah, então, sentadinha com a minha motorista. Prazer estar aqui. igualmente, igualmente. A Aline, que é minha mestranda, daqui a pouco chega. Ela entrou e saiu, mas já retorna, já retorna. Também aqui do programa nosso de pós-graduação em administração, aqui da Unicentro, do mestrado. Bacana. Felipe, só para me organizar aqui, os trabalhos aqui, a ordem dos trabalhos, vamos começar pelo qual? Vamos começar pelo Green Promises. Depois, a gente tem elementos longitudinais da ecoinovação. Depois, visão dos usuários do transporte público. E, por fim, E o Vento Levou. Levou mesmo. É uma piada, mas uma piada verdadeira. Tá joia. Então, fazemos daquele jeito: 10 minutos para apresentar, mais 5 minutos para discutir. Depois a gente abre um debate com o tempo que sobrar. Pode ser? Fazemos assim? Pode sim, eu vou ficar controlando o tempo, tá bom? Isso. Quando faltar E 2 minutinhos ali, você dá um Pronto. aviso ali. Toca uma sirene. Então, primeiro o trabalho do Green, quem que são os autores? Eu, Alan, a Nájila e o Giovanni que não está aqui. Vou compartilhar aqui minha tela para a Isso, gente pode. iniciar. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Sim, Tá. Posso começar? pode. Pode sim. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Alan, juntamente com a Nájila, com a professora Nájila, e com o professor Giovanni, que não está aqui, mas ele é da Universidade Estadual de Maringá. A gente elaborou esse artigo, esse paper, que tem como título Promessas Verdes e Realidades Cinzas, os mecanismos institucionais e o greenwashing no setor de energia. Ele inicia com essa contextualização, né, falando que é greenwash, né, que é justamente essa prática de você, uma prática simbólica, né, de você ter uma maior divulgação, você tentar ludibriar seus stakeholders, né, com práticas que não sempre correspondem ao que você faz de fato. Então, a gente tem essa perspectiva do greenwash e a gente analisou a literatura e percebeu que ele é muito analisado sobre uma vertente interna, né? Ou seja, muitas variáveis, como, por exemplo, o conselho de administração, né? Ou até mesmo aspectos como inovação, como utilização de recursos, né, das empresas, afetando essas práticas de greenwashing. Mas nesse artigo a gente quis trazer a perspectiva institucional, né? Ou seja, variáveis do nível institucional para tentar entender como que esses mecanismos institucionais, quais são os efeitos desses mecanismos institucionais nas práticas de greenwash de empresas líderes do setor de energia, né? Então, a gente tem uma justificativa teórica justamente para contribuir com a teoria institucional, né, para tentar avaliar se de fato o ambiente institucional ele afeta as práticas, né, responsáveis das empresas do setor de energia, né, as práticas, as implicações práticas no sentido de oferecer um guia, né, para essas empresas do setor de energia, né, para elas entenderem como que o ambiente institucional pode moldar, né, a sua atuação em relação ao greenwash, porque dependendo do ambiente institucional que a sua empresa está localizada, você vai ter que ter um menor nível de greenwash, maior ação verdadeira, né, maior compromisso com as práticas e questões ambientais.
E também ter um impacto social, né, contribuir para essa questão da transparência, né, na questão da divulgação desse tipo de informação nos relatórios das empresas. Na nossa fundamentação teórica, a gente traz um pouco da teoria institucional, mas focando nos 3 pilares do isomorfismo, né, que é o isomorfismo normativo, coercitivo e mimético, né. E essa teoria, ela é bem difundida na literatura e a principal questão dela é que as empresas, dependendo de o campos organizacionais que elas estão inseridas, elas vão ter um comportamento diferente. Ou seja, o ambiente institucional que ela está inserido vai afetar as suas práticas ambientais, né? Então, por exemplo, tem ambientes institucionais de países desenvolvidos, eles podem ter maior pressão para que essas empresas tenham maior prática responsável, né? Que seja mais coerente a sua atitude com sua divulgação, né? Andem juntas, né? A divulgação com as suas práticas ambientais de fato. Então, nesse sentido, a gente focou na teoria institucional e explicou o que é o isomorfismo, né? Que é justamente essa característica da empresa tentar moldar suas práticas para parecer com as empresas, as suas concorrentes, né? Então, a gente explica cada um dos isomorfismos, que isso que é o que vai levar na nossa construção de hipóteses. A gente explica também um pouco do greenwash, né, que é esse gap entre realidade e retórica, né, o que as empresas estão falando e o que elas estão de fato fazendo, né? Então, esse tipo dessa perspectiva do greenwash, a gente fala que nesse artigo a gente utilizou esse conceito, né, de que a informação é filtrada de fato para favorecer a empresa, né, favorecer o que ela está divulgando, né? E, de fato, o greenwash sendo como algo simbólico, né? E não como algo substantivo que tem contribuição no âmbito social, ambiental. E aí, para finalizar o referencial teórico, a gente constrói as 3 hipóteses, né? Que aí a primeira a gente mostra que em países, né, que são mais individualistas, as empresas vão ter menos práticas de greenwash. A hipótese 2 vai tratar da qualidade regulatória, né, que países onde a qualidade regulatória ela é melhor, as empresas vão ter menos práticas de greenwash. E a hipótese 3 é justamente as empresas que são signatárias do Pacto Global da ONU, elas têm menos práticas de greenwash. Sobre a metodologia adotada, a gente finaliza, né, a nossa amostra com 436 empresas. A nossa amostra inicial, quando a gente coletou os dados na Refinitiv, a gente teve um total de 1.414 empresas do setor de energia. Porém, quando a gente filtrou, né, porque esses dados tem lá as empresas, né, a lista de empresas, mas nem sempre a empresa tem a divulgação de greenwash, de ESG, de questões, né, das nossas variáveis de controle, como performance financeira, como características do conselho de administração. E aí, quando foi excluído esses dados que estavam faltando, restou, né, a gente teve uma amostra final de 436 empresas do setor de energia que atuam em 50 países do mundo. Em relação à nossa variável dependente, né, a gente tem a mensuração através da redução, né, da subtração do nível de controvérsias ESG pelo nível de performance ESG. É uma variável que já está sendo bem utilizada na literatura, né, para medir o greenwash, o nível de práticas de greenwash das empresas. Sobre o individualismo, a gente utilizou essa métrica do Hofstede, que mostra o nível de individualismo do país, né. Sobre a efetividade do governo, a gente utilizou a métrica de qualidade de serviços públicos, que é uma métrica do Fórum Econômico Mundial, e para medir a aderência dessas empresas ao Pacto Global da ONU, a gente tem uma dummy, né, uma variável dummy, no caso, se a empresa adere ao Pacto Global da ONU é 1, e se ela não adere é 0. E a gente utilizou algumas variáveis de controle para medir essa relação entre variável dependente e independente, como o tamanho da empresa, né, o ROA, a alavancagem financeira, o valor de mercado,
e o Comitê de Responsabilidade Social Corporativa. Em relação à abordagem analítica, a gente utilizou três tipos de análise, né? A gente utilizou o GLS, utilizamos a regressão logística e utilizamos o NCA, né? Por que que a gente utilizou os três? Porque o GLS é uma regressão geral, né? Justamente para analisar esse efeito do ambiente institucional sobre as práticas de greenwash, mas a regressão logística, a variável dependente, ela precisa ser binária. Então, a gente alterou a nossa variável dependente e utilizou o NCA também para dar mais robustez. Em relação aqui à primeira parte dos dados, né, resultados que é descritivo, e a gente vai agora para os resultados da análise multivariada, né, onde a gente percebe que o individualismo ele foi suportado, ou seja, países mais individualistas, eles têm empresas com menos greenwash. O hipótese 2, ela não foi suportada, né, e que isso foi uma surpresa, ou seja, um melhor ambiente regulatório, ele não afeta as práticas de greenwash. E a gente teve um efeito oposto do que a gente esperava, é que, na verdade, a gente encontrou que as empresas que são signatárias do Pacto Global da ONU, elas cometem mais greenwash do que as que não são signatárias do Pacto Global da ONU. Então, a gente fez os resultados, né, o robustez, tanto por firma, como excluindo as empresas dos Estados Unidos, que era o país que tinha uma maior quantidade, justamente para evitar o enviesamento dos resultados, e os dados permanecem os mesmos, até no NCA, né, mostrando que, de fato, países mais individualistas, as empresas têm menos greenwash. E também que empresas que são signatárias do Pacto Global da ONU, elas fazem mais greenwash do que as empresas que não são signatárias. Isso mostra que, de fato, o ambiente institucional ele afeta o comportamento das empresas em relação ao greenwash e que essas empresas podem estar fazendo um blue washing, que seria um alinhamento simbólico, né, mas sem ter uma existência de transformação operacional, né, nas suas práticas, né, de suas práticas ambientais. E que esse artigo ele chama a atenção para que os gestores de fato possam alinhar a seu engajamento ambiental com ações mensuráveis, né, e não apenas servir como algo simbólico, né, para passar para os seus stakeholders, acionistas. E também a gente chama a atenção para a questão das culturas individualistas, né? Porque a gente percebe que elas podem ser menos intolerantes, né? Essas culturas individualistas, elas são menos intolerantes a enganos, né? E elas valorizam a coerência, né? Entre leis e tem também leis ambientais mais fortes. Aqui são as principais referências que a gente utilizou para construir esse trabalho e eu finalizo por aqui. Obrigado. Muito bem, Alan. Um estudo bem robusto, né? Utilizando aí hipóteses e verificando as hipóteses aí com um banco de dados bem interessante, né? E usando aí vários modelos, né? Tanto a questão do isomorfismo, quanto a questão do Hofstede, quanto a questão do Pacto Global, né? Então você usou vários elementos para poder fazer essas análises aí, né? Então é bem interessante. E eu lembro muito aí, né, daquele sociólogo do Elkton, né? Ali no livro dele falando do greenwashing, né? E essas questões aí colocadas, né? Que a gente vê, né? Que pelo menos uma análise que nós fizemos aqui dos relatórios ESG no Brasil, né? Muito se gasta com marketing, muito se gasta com publicidade e pouco se investe, né? Nas ações realmente de ESG, né? Salvo exceções, logicamente, né? Não podemos generalizar nunca, né? Mas o que chamou mais atenção para você? Você disse ali, né, que uma não foi aceita, né? Uma hipótese não foi aceita, né? E quais são os passos futuros agora, feita essa pesquisa, né? Qual o desdobramento disso que você pretende estar desenvolvendo na sequência?
Então, eu acho que o passo futuro é publicar esse artigo. Na verdade, ele já está em revisão num journal internacional. Acho que a gente até já recebeu a revisão. A Nájila deve saber melhor do que eu, que acho que ela submeteu. E acho que já voltou com uma minor revision. E, mas, assim, eu acho que a principal achado desse trabalho, eu acho que é essa questão do Pacto Global da ONU, é as empresas estarem fazendo mais greenwash. Porque, assim, quando você, uma empresa, adere ao Pacto Global da ONU, é esperado que ela esteja engajada mesmo com a questão da responsabilidade social. E aí, como que você pode imaginar, tipo, eu tô aderindo ao Pacto Global, mas eu tô cometendo mais greenwash, né? Então, talvez elas estarem engajadas ao Pacto Global é mais uma forma de greenwash, de eu colocar no meu relatório de, eu me engajei no Pacto Global, tá vendo? Eu sou sustentável. Mas, de fato, não é, né? Então, elas estão querendo passar, ter uma certificação e a gente chama até atenção para que o engajamento ao Pacto Global seja mais rígido, né? Para a aderência dessas empresas seja de fato mais rígido, né? Ter uma auditoria mais de fato sobre esses relatórios ambientais, para de fato elas entrarem, né, aderirem ao Pacto Global. Então, assim, eu acho que o achado desse artigo vai nessa frente, porque, assim, a questão do individualismo, embora você possa achar que é um achado também importante, mas a gente já tem relações dessa questão em outros trabalhos na literatura, por exemplo, o SG, né? Então, assim, para Greenwash, ok, era esperado o inverso, ok. Então, acho que a questão maior da contribuição é nesse sentido, assim tipo, as empresas do setor de energia que estão aderindo ao Pacto Global são as que também estão fazendo mais greenwash, né? Então, Aham. A professora Caldana, da USP de Ribeirão Preto, fez um estudo interessante sobre, enfim, aspectos socioambientais ali no setor elétrico. Não sei se você já chegou a ver esse estudo, foi publicado num jornal importante também. uhum. Eu não cheguei a ver, mas eu conheço ela. A gente está trabalhando Sim, num paper sim, sobre criar uma métrica para medir desenvolvimento sustentável nas universidades, mas eu não cheguei a ver. Talvez vou olhar, sim, esse trabalho dela, que pode agregar também até na sim, discussão ali de explicar como que esses resultados, porque já que é do setor de energia também, né? Então pode ter algo sim, bem semelhante, assim. sim. Sobre o que você falou agora de métricas para universidades, tem um grupo nacional de universidades que está desenvolvendo já. Não sei se você, o pessoal lá da Universidade Federal do Mato Grosso, está Sei. encabeçando, eles estão desenvolvendo essa métrica, se já não desenvolveram, sabe? Sim. Eles têm Uhum. uma rede de universidades que participam, né, dessa rede. E, inclusive, o ano passado teve um encontro na Unisul, junto com a Universidade de Ah, Hamburgo, né? de Hamburgo, exato, que é o professor Walter. O Walter, isso, Walter Leal, né? Saiu Isso. agora, Aham. inclusive, o livro dos trabalhos do ano passado, desse encontro da Unisul, né? Uhum. Desse congresso da Unisul, Universidade de Hamburgo. Daí dê uma olhadinha que talvez já tenha até alguma coisa que você possa acrescentar nessa métrica aí. Sim, 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 com certeza. Bacana, Ana. Parabéns pelo trabalho. E qual jornal que você está tentando ali? Eu acho que se eu não me engano, eu acho que é International Journal of Energy Sector Management, uma coisa assim. Tá, tá. Eu tô com um trabalho em revisão na Energies. Nerds. Energies Sim, também da área sobre. Elsevier. Isso. Não, Energies é MDPI, não é? MDPI. Não é tão bom assim, não. Mas o trabalho é bem interessante, que fala sobre Sim. questão energética Assim, só uma pergunta agora que eu fiquei Sim, curioso, que não tem sim, nada a ver. sim. E quando na NDPI é pago, né? Tipo, É porque ele pago. escreveu Open Access, 2.200 francos suíços, franco suíço, exato. E que aí a dá uns universidade de 15 mil vocês paga? reais. Não, não. Nós conseguimos aí um voucher, né? Um voucher. O voucher, Nós sim. temos uma parceira que é de Portugal, e essa professora de Portugal é revisora desse Sei, jornal já há sei, muitos anos, e daí sei. acumulou vouchers para publicar sem taxa.
Ah, entendi, entendi, Então, entendi. cada artigo que você revisa, você ganha um voucher de tantos francos suíços. Ela juntou os vouchers para ter uma Ah, publicação gratuita, né? entendi, entendi. É Não é isso. fácil, não é fácil. Mas é Q1 no Scopus e Q1 Web of Science. Pelo menos no ranking ela tá bem, né? Mas a gente sabe que MDPI tem problema. É, pois é. Mas tá joia. Passamos a palavra para os demais participantes. Pessoal, por favor. A Aline entrou aí, Aline. Conseguiu entrar, que bom. Felipe, quem mais quiser contribuir ou perguntar para o Alan, tá. Tá falando de qual cidade da França, Alan? Em Rouen, é na Normandia. Bacana, bacana. Mais um mês eu vou estar ali em Porto, em Portugal. Olha, olha só. Bacana. Eu acho que pode passar para o próximo trabalho, né? Então passamos então para o próximo trabalho, elementos. Quem são os autores? Sou eu, professora Ana Cândida, É, professora Reide, professora Priscila, professor Marcos e professora Marta. joia. Presentes é só você. Sim, Tá joia. posso Muito bem. compartilhar? Pode, por favor. Chegou para vocês? Sim, Deixa eu. Entrou em modo apresentação? Entrou. aqui não entrou, porque você não compartilhou sua tela inteira. Você compartilhou só uma janela. Espera aí. Vamos ver se vai agora. Foi? Agora foi. Pronto. Boa noite, gente. Mais uma vez, meu nome é Ana Cândida, doutoranda em administração da Uninove. Elementos longitudinais da ecoinovação em plataforma de startups voltada à mitigação de gases de efeito estufa é um pedacinho de um dos estudos da minha tese de doutorado, que foi desenvolvida na Universidade Lusófona, em Portugal, no período de doutorado de sanduíche, foi onde eu coletei os dados, com a orientação da professora Heide, lá com a orientação do professor Marcos, e tendo o apoio também da professora Marta, que é professora da Universidade Lusófona. Então, a agenda, vou trazer um pouquinho, porque só são 10 minutos, né? Falar um pouco do referencial teórico, explicar um pouco a metodologia, porque foi bem difícil a coleta, e trazer um pouco da análise das discussões e as considerações finais. Então, falar de mitigação de gases de efeito estufa, a gente tem que entrar no problema que a gente tem das emissões globais, né? Que em 2024 chegaram a 41,6 bilhões de CO2, ou seja, 2,5% a mais do que 2023. É um grande problema que o planeta está passando e sofre e repercute na humanidade. Então, como mudar isso nesse sentido? Então, uma das alternativas são justamente os modelos de negócios, né, que se adaptam às novas tecnologias e como essas novas tecnologias podem trazer benefícios socioambiental. Nesse sentido, direcionamos o estudo para as plataformas de startups voltada à mitigação de gases de efeito estufa, que chegam a obter, né, dos projetos sustentáveis o crédito de carbono. Nessas plataformas existem justamente a ecoinovação, as tecnologias digitais, inteligência artificial, as parcerias estratégicas. Então, há uma triangulação entre plataforma de startup, projeto sustentável e mercado de crédito de carbono. Nesse sentido, qual foi o propósito? Em termos de questionamento, foi justamente quais são os elementos longitudinais da ecoinovação em plataformas de startup voltada para a mitigação de gases de efeito estufa. No referencial teórico, eu trago um pouco
sobre a ecoeficiência com a ecoinovação, as plataformas de startup como catalisadora da descarbonização. E nesse tópico do referencial teórico, a gente trabalha com a teoria, a ecoteoria, onde ele agrega um conjunto de economia e sustentabilidade, e as estratégias, elas são essenciais, junto com a ecoinovação, para que hajam bons resultados de mitigação de gases de efeito estufa. Então, os modelos, eles são necessários, né? Claro, com as tecnologias sendo implementadas e avançadas nesse sentido. A metodologia é qualitativa, com abordagem processual, alcançando a análise de conteúdo. Também tem um caráter transversal, porque a gente tenta alcançar um recorte específico do momento real que foi feita a coleta, com a aproximação longitudinal e análise de multiníveis, né? E como foi feito isso? Por meio de entrevistas semi-estruturadas, não foi fácil. Eles são muito fechados, essas plataformas de startups, e análise de dados, dos dados coletados. Para ter uma noção, foram justamente 6 meses. Dos 6 meses, a gente trabalhou com 3 fases. Na primeira fase, nós tínhamos 27 startups, entramos em contato com as 27 startups, tanto por e-mail quanto por telefone, em alguns momentos. As americanas não aceitaram, não foram só as portuguesas, porque a gente não tinha escolha em quem iria aceitar, era quem vem, a princípio, e conseguimos, para você ver, dos 27, 5 startups, né? 5 líderes para fazer parte da entrevista, sendo 2 de Portugal, 2 do Brasil e um da África. E nesse sentido, chegando a essa primeira etapa, percebemos que a gente estava chegando a uma técnica de amostragem da bola de neve, porque para chegar aos projetos sustentáveis, os líderes das plataformas teriam que indicar os líderes dos principais projetos que vinham se destacando, né, no que diz respeito à mitigação de gases de efeito estufa. Então, em Portugal, foi possível obter dois projetos sustentáveis, e no Brasil também 2 projetos, só que esses projetos só tem um que é do Brasil, o outro é da Austrália. Na terceira startups, os 4 projetos são brasileiros, inclusive o líder também. Na quarta, também do Brasil. Agora aqui a gente teve o Marketplace, que nesse sentido ele não quis indicar, ele me pediu para pegar na plataforma. E eu entrei em contato em 4 líderes de projeto, e apenas um aceitou fazer parte da entrevista, mas os 4 afirmaram não fazer parte da plataforma. Ou seja, eles eram projetos vitrine da plataforma, né? Relacionado ao Marketplace. E foi bom porque foi um aterro sanitário de Minas Gerais, e aí eu comecei a entender melhor essas plataformas, né? A parte da vitrine e a parte real da venda do crédito de carbono, que chega a alcançar a mitigação de gases de efeito estufa. E, por fim, a da África, que são 2 megas projetos de uma repercussão nacional lá e internacional, e que se destaca, inclusive, nos ODS, né? De 17, eles alcançam 16 ODS. Então, no geral, foram 17, né, entrevistas que foram tabuladas, não, codificadas no Atlas TI, para ser feita a análise, né, de rede e entender um pouco esse conjunto de um modo geral. E é tanto que ficou tão extenso que a tese do segundo, esse é o segundo estudo, ela foi dividida em 2 partes. Uma das partes é justamente essa. Então, na análise de discussão, para a gente ter esses elementos longitudinais, na pergunta da historiografia, né, das plataformas, eles começaram a falar de quando surgiram as ideias. Então, veja, as 2 primeiras, 2017, porque eles tiveram que amadurecer, né? Então, a da África, 2010, os motivos: incêndio, crédito de carbono, pequenos agricultores, né?
o reflorestamento, tá? E tecnologias avançadas, gestões florestais, o blockchain, né? A geotecnologia. E depois desse amadurecimento temporal aqui, as plataformas chegaram a ser realmente fundadas, algumas em 2021, a mais antiga a gente tem aqui 2012. Então, os elementos longitudinais foi feito no momento real, mas com base nos elementos na historiografia levantada pelos líderes dessas plataformas, que indicaram os projetos, e esses projetos são recentes, porque mitigam gases de efeito estufa, mas 2 minutos. o crédito de carbono, ele demora a ser creditado, né, a ser levantado, porque passa por vários processos. Para eu não perder mais tempo, aqui eu tenho uma matriz dos momentos marcantes temporais que eles levantaram, tanto das plataformas, os 3 momentos marcantes, quanto dos projetos que estão relacionados a cada plataforma. Por exemplo, o primeiro está relacionado à automação, o segundo está relacionado justamente aos players de mercado. Terceiro, rastreamento e transparência, né, dos pequenos agricultores. E o quarto e o quinto, a gente percebe justamente a agricultura regenerativa, o amadurecimento da agricultura regenerativa, a mudança de investimento, dos tipos de investimento que são feitos nos projetos, que aí a gente vê no quinto, e cada um traz seus momentos que têm relação com os momentos citados pelos líderes. São as áreas, aqui a classificação dos ODS em cada projeto, em cada área. Então, a gente tem florestamento, reflorestamento, caldeira de biomassa, água desinfetada, que é da Austrália, né? Aterro sanitário, o RED+, e o projeto de destaque, que é justamente o da África, alcançando os 16 ODS, porque realmente ele se destaca internacionalmente. E, para concluir, os elementos longitudinais da ecoinovação em plataformas de startups estruturam a partir de ciclos interligados que articulam preocupações ambientais, decisões tecnológicas e estratégias de colaboração. A análise evidencia que a ecoinovação ocorre de forma processual, refletida em marcos com a criação das plataformas, estruturação de modelos de negócio, certificação de projetos, comercialização de crédito. E as trajetórias, elas são bem articuladas entre os atores, tecnologias, com a implementação de práticas sustentáveis, social, ambiental e econômico. As referências, e agradeço o espaço e o tempo. Muito bem, Ana Cândida. Também um ótimo trabalho desenvolvido, né? Como você disse, foi parte da sua tese de doutorado, né? Você fez na Lusófona em Lisboa ou no Porto? Em Lisboa. Lisboa, tá joia. E, e a tua tese toda envolveu as startups e o que mais? Primeiro estudo, uma RSL, né, fazendo o levantamento de ecoinovação e mitigação de gases de efeito estufa, a gente fez esse mapeamento Sim, sistemático do conhecimento. O segundo estudo foi justamente onde é que essas ecoinovações estão atuando nas plataformas de startups, de crédito de carbono, que vem a mitigar os gases, junto com os projetos, e como foi uma metodologia de... Metodologia não, teve abordagem processual. A gente percebeu a necessidade de o terceiro estudo, que ainda vou realizar, a gente vai trabalhar com múltiplos casos. Então, ou seja, vamos aprofundar mais e trabalhar com o Brasil, porque dos que eu entrevistei, o Brasil ele tem um potencial muito grande nos projetos sustentáveis, mas a gente percebe uma certa carência no seu desenvolvimento e nos investimentos que são realizados. E para você ver, a maioria dos projetos é nem Nordeste. Eu estou no Nordeste, mas não são Nordeste, é São Paulo, Florianópolis. Então, assim, são locais bem maduros em termos de região, mas quando se trata de agricultura regenerativa, agrofloresta, eles não querem saber do crédito de carbono, eles querem saber da sobrevivência,
né, de manter a natureza equilibrada, o equilíbrio ambiental, e as plataformas é quem acompanha para ver se resgata esse crédito de carbono e oferta no mercado. É bem interessante nesse sentido, já é diferente de fora, né? Então, são as plataformas que vão atrás desses projetos. Aham. Não, percebo. Mas bacana. Eu tô com uma aluna ali fazendo doutorado de sanduíche em Setúbal, né? Que fica um pouquinho para baixo ali Sim, de Lisboa, ali no Instituto Politécnico de Setúbal. E ela está com um pouco de dificuldade realmente em sim, conseguir dados de pesquisas de campo, né? Fazer muito. entrevistas com o pessoal. O pessoal já está meio assim, não querendo responder mais nada, né? É muito Então, difícil. É muito difícil. Eles são muito fechados. só. E os líderes de projeto, e alguns nem têm acesso à internet. Ou seja, o local não dá acesso ao sinal. Quer Sim, dizer, porque Portugal é pequeno. Imagine sim, Brasil, sim. né? Uhum. Vai foi um aprendizado muito grande, é muito bom. Tem que Ah, ser com certeza. persistente lá fora, viu? Com certeza. Eu fiquei um ano e meio ali no Porto, ali na Universidade do Porto, ali, gostei muito ali. Legal, pô. Legal. Setúbal, maravilhoso. Setúbal é ótimo. O pessoal do Instituto Politécnico ali. Tem Hum? até uns vouchers de revista pra gente. O senhor foi contemplado. Brincadeiras à parte, né? São muito parceiros, são muito bons ali. São. Mas eu abro a perguntas, pessoal. Alan, Felipe, Nájila, fiquem à vontade para fazer perguntas para Ana Cândida. Eu acho que eu primeiro queria parabenizar, né, o trabalho da Ana Cândida. Eu achei muito uma qualidade assim muito grande assim, e principalmente Obrigada. pelo tema, que é um tema novo, né? Então Sim. provavelmente você vai ter facilidade em publicar, porque o tema é novo, né? Essa questão da startup, com essa questão da análise processual para redução de mitigação, né, de gases de efeito estufa. Então eu achei assim um tema bem assim importante e bem original o seu trabalho. A primeira coisa é isso. E aí eu fiquei pensando é, sobre o terceiro estudo que você falou que vai fazer, né? E aí que você vai fazer nas empresas, nas startups brasileiras, se eu não me engano. E aí Sim. eu fiquei pensando, o primeiro ele tinha algumas startups, alguns projetos que não eram brasileiros, né? Por exemplo, você falou daqui da Austrália e tinha outro também na África, né? Se eu não me engano. Sim. E aí isso vão ser artigos diferentes, né? Acredito, para não justamente não vai comparar os ambientes institucionais, né? Então Não, vai ser, não. por exemplo, vai ser o do Brasil e esse que é os projetos diferentes. Sim. E Esse aí vai ficar outra no segundo pergunta, estudo. Esse é o segundo isso. estudo. Ah, entendi. E outra Entendeu? questão que eu fiquei na dúvida é se vocês já pensam, né, sobre journal e qual journal Sim. e como que tá isso. O primeiro estudo, que foi um RSL, você sabe que é difícil publicar um RSL, é, eles já deram assim uma carta quase de aceite, que eles pediram para adicionar alguns autores, né, é, no artigo, mas está quase aprovada, que é naquela, é até da Wiley, Business Treasury and Development, né? Então, inclusive, eu estou com um artigo já para mandar. Foi a primeira tentativa, a gente conseguiu logo na primeira. E por conta da minha qualificação, que é agora dia 27, aí eu estou nos preparativos. Amanhã eu devo encaminhar o artigo, né, para a revista. O segundo, a professora sugeriu a Clean, né? Clean Production, se não me engano, Journal. Journal of Clean Air Production. Isso. Sim, sim. Tá? Ela está sugerindo essa daí, mas primeiro eu vou confirmar com ela. Ela deu essa. E o professor de Portugal, o professor Marcos, ele fica, não, vamos mandar para tal, vamos mandar para tal. Então eu deixo ele primeiro, eles decidirem qual a revista, mas já tem assim. E eu não, graças a Deus, eu não tive dificuldade na RSL, todos falam que é a mais difícil, né? Nem sempre eles aceitam o RSL. Então, na primeira tentativa, a gente conseguiu. Eu acho que esse daqui, organizando, agregando bem direitinho, porque é muito grande o segundo estudo, sim, a gente consegue
Para você ver, um foi para o ENAPAD, que foi aceito, e o outro veio para o SEMEAD. Mas deu trabalho, viu, Alan? Deu Sim, trabalho. nossa, eu imagino. E entrevista dá um trabalho, né? Porque primeiro, para marcar a entrevista, as pessoas são super indisponíveis, então tem todo um processo. É, eu sei Sim. como é. Não, e fora os termos, né? Porque Portugal, por exemplo, investigação é pesquisa. Então, eu usei muito essa palavra investigação, que chegou em. Você está na Austrália, né? Não, não, na França. Ah, você está na França. Na Austrália, ele disse: não use esse termo investigação, porque aqui quer dizer aquela investigação policial, e eu sei que em Portugal não é isso, então a gente assim, tem que ter um certo cuidado com os termos, realmente. Esse foi um dos mais difíceis. Entendi. E mas foi a entrevista em inglês ou em Inglês, português? inglês, Inglês. inglês, Ah, ok. inglês, inglês. E Uhum. sem falar no fuso horário, que era 10 da noite em Portugal, 9 da manhã, e a professora no Brasil não acompanhou porque ficava totalmente desalinhada. Então, como eu estava lá, a E gente quem é fez a professora no Brasil? a professora Heidi, Ah, não da conheço. Uninove. Não Eu conheço. comecei Não com conheço. Ah, a professora Priscila saiu da eu sei, a Uninove, Priscila. pronto. O primeiro estudo foi totalmente feito com ela, né? O segundo, ela organizou o sanduíche para mim e saiu da Uninove. Aí a professora Heidi assumiu. Mas Sim, quem preparou todo o meu Ah, sanduíche foi a professora Priscila. entendi. sim, sim. Legal. Parabéns. Obrigada, deu trabalho. Seu parabéns, você Tá pesa dando mesmo. trabalho ainda, né? Tá dando. Sim, Sim. Mas bacana, bacana. Parabéns aí na Cândida. obrigada. É, se não me engano, a Willy tem acordo com a CAPES para gratuidade Sim, para publicação de sim, artigos abertos. exatamente. Precisa ter autores de universidades que são conveniados à CAPES, né? Sim, Mas, mas aí, nesse caso, a Uninove é, né? a Uninove é, porque eles também têm taxa de US$ 2.500 Sim, e daí fica pesado. Mas com esse convênio aí a CAPES banca, né? Esse, exatamente. esse valor pelo convênio aí. Então é uma. Mas eles não têm muitas revistas na nossa área de gestão. Não, foi difícil. Sim, Eu eles não passo, têm. foram duas reuniões com a professora, olhando revista por revista, Sim, o que encaixava, o que não encaixava. sim, sim, sim. Tem a professora Tatiana, não sei se você conhece, que é da Uninove, da área ambiental. Também é muito bacana ela também. Ela estuda também bastante aspectos aí da Não, não, sustentabilidade. não cheguei a conhecer, não, a professora Tatiana Tatiana. Cortese. Não, mas Mas vou bacana, procurar saber. mas bacana. Obrigada, professor. De nada. Mais alguma colocação para na Cândida? Não, vamos para a próxima apresentação. Eu vou fazer a apresentação porque a Aline está no celular. Então eu vou passar os slides aqui e a Aline vai estar falando sobre os slides. Tudo bem? Beleza. Só salvar aqui o documentinho aqui para não perder nada. Tá, deixa eu compartilhar. Ô, Aline, Oi, tá em alguns Guarapuava problemas. mesmo? Estou em Guarapava mesmo, alguns problemas técnicos, mas faz parte, né? Sim, sim, tem que ter um perrengue, né? É, tem que ter, senão. Ai, faz parte. Estão vendo os slides aqui? Sim, Sim. perfeitamente. Então, Aline, quando for para avançar, você fala próximo, daí eu avanço, ok? Ok, ok, professor. Então, boa noite a todos. Meu nome é Aline. Eu sou natural de Pitanga, mas atualmente eu moro aqui em Guarapuava. Já tive aula aí com o meu professor, professor Silvio. E o meu artigo hoje, ele é sobre a visão dos usuários do transporte público no interior do Paraná, sobre a mobilidade urbana como caracterização de uma cidade inteligente e sustentável.
Atualmente eu sou mestranda do curso do mestrado, né, em administração pela Unicentro. O professor Cláudio é o meu orientador, e o professor Silvio, que foi de onde aí surgiu essa ideia do artigo, né? Que você fez a Pode passar. disciplina, né? Isso, obrigado por E foi chamar. o resultado final da disciplina ali. Bom, então, assim, a mobilidade urbana, ela é definida como o deslocamento de pessoas nas cidades, incluindo, né, a infraestrutura e os meios de transporte utilizados pelos viajantes. Então, as pessoas, elas se movem, né, diariamente para trabalhar, para estudar e para ter aí os seus momentos de lazer. No entanto, o Brasil, pelo menos aí 34,6 milhões de viagens, elas são realizadas todos os dias. E, de acordo com isso, né, existe essa questão da poluição atmosférica, que representa uma grande ameaça à saúde da população. Pelo menos 2,4 bilhões de pessoas, elas estão expostas a essa poluição, né? E, combinado a este feito, ocorrem pelo menos 7 milhões de mortes prematuras anualmente no mundo. Pode passar. E com isso, né, uma forma de aperfeiçoar os serviços urbanos, as cidades inteligentes ou smart cities, como são vistas também, elas fazem uso dessas tecnologias com o intuito de aprimorar o convívio entre as entidades locais e a qualidade de vida dos cidadãos, facilitando o modo de vida das pessoas, né? Então, por conta disso, em apoio às políticas públicas e às mudanças climáticas, né, que vêm ocorrendo dia a dia, a eletromobilidade ela vem para contribuir nessa redução da emissão de dióxido de carbono, e que auxilia também na mitigação dos gases de efeito estufa. Então, além de servir aí como um componente, né, da mobilidade sustentável, uma cidade sustentável, basicamente, ela é um modelo de urbanização que ela prioriza esse equilíbrio, então, entre a inclusão social, né, o desenvolvimento econômico e também a preservação ambiental. Pode passar. Então, aqui, de acordo com toda essa contextualização, então, o artigo ele tem essa problemática de pesquisa que propõe, né, responder a seguinte questão: como os cidadãos de Guarapuava, Paraná, eles percebem essa efetividade do sistema de mobilidade urbana e como esse sistema ele contribui para o desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis. O objetivo geral desse artigo é analisar essa opinião dos usuários, né, do transporte coletivo aqui do município de Guarapuava a respeito do sistema de mobilidade urbana e a inserção da eletromobilidade urbana. Pode passar, professor. Então, aqui na metodologia utilizada, nós utilizamos aí, a pesquisa ela é caracterizada como quantitativa, né, de natureza descritiva. A unidade de observação foram os cidadãos de Guarapuava. No recorte, ele foi feito um recorte transversal, né, que foi realizada apenas uma vez, e uma amostra de 100 pessoas, de 100 cidadãos. Então, a forma de coleta ela foi por meio de levantamento, contendo 2 questionários, um via Google Forms digital e a outra presencial em pontos específicos do município. E essa pesquisa ela foi realizada aí no período de junho de 2025. A técnica de amostragem ela é não probabilística, por conveniência, e foram utilizadas 10 variáveis que foram avaliadas. Pode passar, professor. Então, a escala utilizada, ela é a escala ordinal, Likert, de 5 pontos, com concordo totalmente, concordo, indiferente, discordo e discordo totalmente. As técnicas estatísticas utilizadas foram os testes não paramétricos, que é o Mann-Whitney e o Kruskal-Wallis. Caso o valor P, né, valor seja inferior ou igual a 0,5, rejeita-se essa hipótese nula, né? Então, conclui-se que a diferença entre as medianas da população é estatisticamente significativa. Então, a hipótese nula, né? Nula, ela pode ser considerada as variáveis pesquisadas. Então, foram gênero, faixa etária, escolaridade.
e que não há diferença na opinião dos cidadãos. E a hipótese alternativa, que seria considerando as variáveis pesquisadas, né, também o gênero, faixa etária e escolaridade, que há diferença na opinião desses cidadãos. Pode passar, professor. Então, nós temos aqui o resultado. A tabela 1, nós podemos ver aqui a estatística descritiva. Então, nós podemos ver que ali na primeira variável, que seria o município oferece transporte coletivo seguro para os usuários, aqui nós vemos uma concordância no total aí das pessoas de 51%. Entre as variáveis positivas aqui, nós tivemos pelo menos 6. A segunda variável é o município oferece transporte coletivo com acessibilidade, né? Pelo menos 70% dos respondentes, dos cidadãos, eles concordam com essa afirmativa, com essa pergunta. A variável 3, que seria o transporte público em minha cidade, ela está disponível diariamente e é confiável quanto à pontuabilidade, 52% das pessoas, né, elas concordam, entretanto, houve aí uma discordância de 37%, que pode ver essa questão de idade, escolaridade e também essa questão de as pessoas não utilizarem todos os dias o transporte público, né? Pode ver essa variação. O transporte público é confortável, limpo e conservado, que é a variável 4. Então, a variável 4 também, pelo menos 43% dessas pessoas, elas afirmam que sim. Entretanto, também, em média ali, a variável anterior, houve 37%, então, que pode ter essas variações também em relação à faixa etária, escolaridade e o gênero. E também a variável 5, que seria o preço da tarifa do transporte público, se tem um valor justo, maioria das pessoas, né, 78% discordam desse fator. Pode passar, professor. Na outra variável, que seria número 6, o município oferece passagens com descontos ou subsídios a estudantes e idosos, ou pessoas com deficiências. Pelo menos 85% tem esse conhecimento que o município ele oferece, né, esses descontos e subsídios. E a outra variável, que seria 7, que tem o conhecimento sobre o que é eletromobilidade urbana, 72% não tem esse conhecimento, o que indica essa falta, né? Mas também aparece aqui, nós podemos ver que em questão de escolaridade, nível superior é o que mais tem esse conhecimento sobre o que seria eletromobilidade, né? A outra variável, que seria 8, que acredito que é realizar a troca de ônibus convencionais por ônibus elétricos, terá benefícios ambientais, 78% pelo menos avalia que sim, concorda. E também a variável 9, que é o município investe em infraestrutura de mobilidade urbana, 57% também existe essa discordância, né? Então, a última variável, que seria o sistema de transporte público coletivo, possui tecnologias como painéis, sensores digitais, internet, ligado mais às cidades inteligentes, 76% dos cidadãos respondentes discordam dessa afirmativa, né? Pode passar, professor. Nós temos aqui os resultados né, da tabela 2, que seria o resumo do teste não paramétrico dos dois, né, que seria Mewittney e Kruskal-Wallis, apontando a variável estatística para essas amostras independentes. Então, nós podemos ver aqui que a variável de escolaridade, que seria a variável 2, também a variável 4 e a variável 10 e a variável 8 também possuem algumas variáveis que são estatisticamente significativas, que nos mostram que existe essa significância, né? Pode passar, professor. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas Eu posso continuar? claro, com Tá bom. certeza, pode Estou continuar. terminando. Ninguém Então, está aqui vendo, pode continuar.
Tá bom. Os resultados, então, assim, os resultados eles indicam que existem essas diferenças estatísticas, né, significativas nas variáveis que apresentam aí os valores abaixo que de 5%. Então, a variável 2, escolaridade, a variável 4, como eu tinha mencionado, e também a variável 8, que seria referente a gênero, a variável 10 sobre escolaridade e faixa etária. Pode passar, professor. Então, assim, concluindo, né, a pesquisa, então, as estatísticas dessas 10 variáveis, elas revelam achados importantes, né, e 4 apresentam essa discordância com o valor da tarifa, a falta, né, de tecnologia, investimentos, com infraestrutura de mobilidade urbana sustentável e desconhecimento sobre eletromobilidade. Então, no entanto, essas 6, elas indicam essas posições mais favoráveis, tendo destaque para a inserção da eletromobilidade. Então, por mais que as pessoas elas não tenham o conhecimento do que seriam, mas elas acham interessante, né, de uma certa forma, que isso auxilia também na contribuição ambiental, subsídios e descontos de grupos específicos também, que seria outra variável, além de livros relevantes quanto à qualidade de transporte, segurança e acessibilidade para as pessoas, né? E apesar dessas discordâncias, então, com o reconhecimento de abertura, né, para novas inovações, pode trazer insights também para o poder público no aprimoramento do transporte coletivo urbano e construção de uma cidade inteligente e sustentável. E a pesquisa, né, apesar de tudo, ela apresenta algumas limitações, como essa impossibilidade de generalizar os resultados por, né, se restringir apenas a Guarapuava. Então, utilizar uma amostragem não probabilística que impede essas conclusões definitivas, né? Então, os dados eles refletem essa percepção individual das pessoas, dos respondentes, que acaba aí marcando por experiências pessoais, a frequência do uso de emoções, e, enfim, para alguns futuros estudos a gente recomenda ampliar essa amostra, né, para que seja incluído em novos recortes e seja possível abordar especialmente pesquisas aí longitudinais, né, que sejam voltadas às políticas públicas locais, a fim de acompanhar a evolução e a percepção da população. E esse estudo ele pode servir de base, né, para as investigações sobre percepção, compreensão e satisfação dos usuários do transporte público também em outras cidades. Obrigada. Muito bem, Aline, parabéns pela Obrigada. apresentação. Obrigada. É, como a Aline falou ali, é um artigo da disciplina do mestrado que ela desenvolveu lá na minha disciplina. E foi interessante porque tinha, na época, uma discussão na cidade, né, sobre essa questão de adquirir ônibus elétricos, né? Tinha um financiamento federal para o município adquirir o ônibus elétrico, e o prefeito fez uma decisão monocrática ali de não querer aderir ao financiamento federal para adquirir esses ônibus elétricos, para a prefeitura não se endividar. Mas é um financiamento a longuíssimo prazo, né? Não ia endividar o município e ia melhorar muito a questão de adquirir esses ônibus elétricos, né? Mas a questão política, né? Ah, não quero porque do PT, do governo federal, e nós somos do PL, que é contra, e daí não vamos adquirir o ônibus, né? E daí quem paga o pato dessa decisão monocrática é a população, né? Que poderia ter uma qualidade do ar melhor, poderia ter um ônibus mais eficiente, enfim, uma passagem de repente até mais barata, porque está adquirindo via prefeitura e não empresa concessionária, né? E agora está se discutindo inclusive o aumento da tarifa, é o fim do Educard, né? Que é um subsídio que a prefeitura tem. Estão se discutindo isso para acabar com esse subsídio, então é um problema sério. Então, abrimos a perguntas, a dúvidas, sugestões dos demais. Não Ana é nem dúvida, Cândida. professor. Não, não é dúvida, não, porque o meu raciocínio Sim, estava sim. na fala que o senhor e eu nem sabia que na Sim. época tinha ocorrido essa discussão, esse debate. Era justamente para perguntar se lá em Guarapuava os ônibus são elétricos, se houve uma mudança, né?
Porque quando o senhor sabe, acho que o pessoal aqui tem um na França, não sei se os demais já foram para fora do Brasil. A gente anda lá na Europa, a gente vê os carros, os ônibus, tudo elétrico, né? A gente percebe que a respiração da gente é mais leve também. Por isso que eu digo, será que eles mudaram todo o cenário, né, urbano de transporte? Mas pelo que o senhor está falando, não. Não, Ainda não. Não, seria essa pesquisa uma possibilidade, né? Tanto é que quando eu fui a campo em abordagem com algumas pessoas, eu inclusive conversei com pessoas que são residentes de outras cidades, por exemplo, Cascavel, que fez basicamente toda a troca da frota de ônibus deles por ônibus elétricos. E o que é, ela contou vários benefícios assim, que traz para a cidade, para as pessoas, o conforto, além do conforto também essa diminuição da poluição e também os gastos, né? Porque, querendo ou não, as empresas, né, que geralmente são poucos os municípios que têm frota realmente de ônibus, né? Então, geralmente são terceirizados e essas empresas elas têm um gasto enorme com combustível e, querendo ou não, isso acaba encarecendo a passagem, né? A tarifa para as pessoas. foi um bom trabalho, viu? Porque, assim, surgiu realmente de uma ação na sociedade, na questão política, e veio a pesquisa. Eu acho que pesquisa é isso, entendeu? Parabéns. Ai, obrigada. Estamos aprendendo bastante ainda, mas vai dar tudo certo, né? Eu também queria parabenizar, achei o trabalho super relevante, né? E vendo a demanda social que aconteceu na cidade. E eu fiquei pensando, assim, né? Fiquei aqui pensando já, é, e talvez até colocar essa questão da política como algo no artigo. É porque eu também não cheguei a ler o artigo, né? Mas se colocasse isso desde o título, seria, eu acho que teria uma venda muito maior. E talvez tem journals internacionais assim que mescla sociologia com gestão e Sim, iria aceitar, né? Iria ser publicado. Mas eu acho que, assim, por exemplo, sei lá, um título, Quando a política influencia no desenvolvimento sustentável. E aí, talvez só a survey não seria suficiente, né? Talvez ali pegar mais umas, sei lá, umas 5 entrevistas, 6 entrevistas que constate mesmo que a política interferiu nesse aspecto de não ter os ônibus, né? E aí depois sim, vem a survey. E aí isso iria ter, assim, sim, seria bem bacana, assim, mas voltado mais para a questão da questão política, né, e como a política influencia na sociedade e no desenvolvimento sustentável. Então, acho que teria uma boa venda, assim. Sim, sim, sim. sim. Essa questão Ótima da gestão. sugestão, Alan. Uhum, muito bom. Começa já amanhã as entrevistas, Aline. É, vou ter que encarar, vou ter que encarar. Você vai qualificar quando? Eu? É, ano que vem, né? Ah, professor, ano que vem, eu tô aí finalizando o primeiro ainda. Não, você ainda tem seminários o ano que vem, né, para Tô na fazer, né? fase do projeto ainda. Tá nos seminários. Aham. Não, beleza, Uhum, beleza. Então tem tempo para fazer as entrevistas. tem bastante tempo. Mas é assim, passar voando, né? Passar rapidinho, né? E tá disponível esse questionário para quem quiser fazer em outra cidade, fazer um comparativo, né? Eu acho que é Sim, bacana aí fazer comparativos de cidades, de estados, de países, né? Esse cross country, né? É muito bem visto aí, né? sim, Então, se alguém quiser e tiver intenção, eu posso disponibilizar ali o questionário, né? Que está no Forms, né? sim. Uhum, Enfim, e pode ser aplicado em outra cidade, fazer comparações, né? Ó, essa cidade tem elétrico, né? Deu tal resultado. A nossa cidade não tem ônibus elétrico, deu tal resultado. Então, até essas questões de comparação, né? De cidade com sim, ônibus elétrico e cidade sem ônibus elétrico, né? Cidade de médio sim, porte, a nossa cidade tem 190 mil habitantes, né? Então, questão de porte também eu acho que é importante, né?
cidades do Sim. mesmo porte ou cidades de portes diferentes, enfim. Tudo isso aí a gente pode pensar em discutir e comparar, eu acho que fica bem bacana. Uhum. Aí. Então, parabéns. Mais alguma pergunta para a Aline? Não? Vamos para o último trabalho, então, Felipe? Vamos lá, agora eu que estava controlando o tempo dos outros, vou ter meu tempo controlado, né? O jogo virou. Vamos lá. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, Obrigado por responder, já vou contar aqui. Sim, pode Então, começar. este trabalho, ele é decorrente de um projeto de financiamento de pesquisa, no qual foi um financiamento para a Universidade Estadual do Piauí, para pesquisa, e a gente desenvolveu é, uma visão crítica sobre o desenvolvimento econômico que está tendo em uma cidade aqui do Piauí, no estado do Piauí, devido aos parques de energia eólica. E aí o trabalho foi chamado E o Vento Levou, que na realidade é um deboche, né? Todo o título do trabalho, ele é um deboche. Desenvolvimento, que não é um desenvolvimento, quando a gente vai observar, é mais um crescimento. Poder, para quem é esse poder, né? E a invisibilidade dos stakeholders na transição energética do sertão. Então, aqui, esse título, para alguns stakeholders, ele tem a questão da visibilidade, para outros, a invisibilidade. Alguns vão ler na questão do desenvolvimento, outros leem na questão de crescimento, e o poder, ele é assimétrico. Então, logo na introdução, a gente vê que a gente tem alguns planos de incentivo à transição energética, principalmente depois do Acordo de Paris, mas a gente observa que os efeitos locais ainda são pouco compreendidos e que existe essa constante necessidade de anunciar que há um desenvolvimento, que a gente precisa fazer essa transição, que a gente precisa entrar nessa transição, senão a gente fica atrasado. E apesar dos benefícios que são prometidos, os impactos sociais e econômicos nos territórios onde os projetos se instalam são assimétricos e pouco estudados, sobretudo no semiárido brasileiro. E aí a gente vai fazer um estudo que tem o objetivo de mapear os stakeholders da transição energética e discutir a justiça energética em escala local, articulando o desenvolvimento regional, desigualdade territorial e a sustentabilidade. Observamos que há uma escassez de estudos empíricos que integrem os impactos sociais, econômicos e ambientais da transição energética no contexto sul global, tendo uma preocupação maior em contextos norte globais. E esse estudo busca compreender quem são os atores envolvidos e seu papel, né? E como influenciam na governança da transição energética do Piauí. Vale ressaltar que aqui é apenas um dos estudos que a gente está desenvolvendo. A gente ainda está desenvolvendo outros, aqui é apenas o pontapé inicial para esse projeto. E aqui é a divisão do nosso referencial teórico. A gente tem uma descrição sintética dos principais tópicos que a gente trabalhou, que é a questão da transição energética e sustentabilidade global, o desenvolvimento regional e desigualdade territorial, fazendo sempre aquele confronto se é desenvolvimento ou se é crescimento, governança e atores sociais, falando sobre a questão de poder, legitimidade, urgência, a justiça energética e externalidades socioambientais, explorando as consequências negativas da expansão das energias renováveis, como a questão de conflito territorial, desigualdade, de acesso e zona de sacrifício. Depois disso, a gente vai para a metodologia. Na tipologia, ela é qualitativa, é lógica indutiva, exploratória, ocorre um estudo de caso, a gente vai estudar o município de Simões, no Piauí, e aí vocês observam que Simões ele está pertinho de Pernambuco, do ladinho de Pernambuco, ele pega assim,
Ele faz uma fronteira, né? Ele está bem no limite estatal e ele recebe o parque, né? Parques do Araripe, que são diversos cataventos, é uma produção enorme de energia renovável, em terras que antes eram das comunidades locais que viviam e tinham sua própria economia no local. E aí eles tiveram que se reinventar para receber esses mega empreendimentos. O principal conflito que eles observaram foi o aumento desenfreado do preço de todos os bens e serviços e a questão do desabastecimento logístico, né? Aí a gente tem como é coletado e analisado os dados. A gente tem a questão do EIA-RIMA, o EIA-RIMA foi estudado, a gente pegou o EIA-RIMA do relatório do Complexo Eólico Araripe 4, Vento São Zacarias Energias S.A., que está disponível na internet, ele tem que estar disponível. A gente fez uma análise, uma codificação dos stakeholders presentes e depois foi fazer uma análise de conteúdo do Bardão. Tem a questão de textos jornalísticos, a gente colocou no Google Notícias, Simões do Piauí, energia eólica, a gente obteve 38 resultados, considerando notícias sem data inicial, e foi finalizado a busca no dia 3 de julho de 2025. E observou que 7 notícias apresentavam links quebrados e notícias se referiam a assuntos diversos não relacionados à energia eólica. A gente fez também a codificação dos atores envolvidos. E nos documentos diversos, foi um relatório nomeado Parques Eólicos, Direitos Socioambientais e Instituições Financeiras, o caso da Chapada do Araripe, que já é um documento que está disponível na internet e ele vai apresentar uma visão crítica sobre o tema. E a gente também fez a mesma análise de dados. Nos resultados, a gente observou que a gente tem diversos stakeholders e a gente categorizou esses stakeholders em empresas, poder público, comunidade local, órgãos ambientais, instituições de ensino e pesquisa e proprietários de terra. Proprietário de terra só apareceu com uma ocorrência, é interessante falar isso, mas ele não entrava, a partir do nosso referencial teórico, ele não entrava em nenhuma das outras categorias, então a gente preferiu deixá-lo fora. Tem instituições de ensino e pesquisa, com 10 menções, órgãos ambientais, 15 registros, comunidade local, 64 ocorrências, poder público, 105, e empresas, 143 ocorrências. Aí a gente chega na nossa discussão dos resultados, né? Que é a principal parte, que é onde a gente vai propor estratégias de atuação conjunta. A gente observa que problem- Ixi, existe essa problemática, mas a gente vai propor ações conjuntas para que eles eh, tenham o menor impacto possível. As ações integradas a partir da legitimidade, urgência e poder, que é a consulta e participação comunitária, garantir voz ativa às comunidades, acordos de uso sustentável de terras, contratos transparentes e justos entre empresa e proprietário, monitoramento colaborativo, fiscalização conjunta entre órgãos ambientais, poder público e sociedade, capacitação e inclusão produtiva, formação técnica e priorização de mão de obra local, rede de informação e transparência, acesso público a dados e resultados dos projetos, planejamento territorial integrado, que é a articulação entre diferentes níveis de governo e atores locais. E fomento de pesquisa aplicada, parceria entre universidades, empresas e comunidades. Quanto às considerações finais, a gente observa que a transição energética em Simões ocorre de forma assimétrica, com predomínio de empresas e órgãos públicos nas decisões e pouca participação nas comunidades locais e dos proprietários de terras. Há uma necessidade de fortalecer a governança participativa, ampliando a visibilidade e o engajamento dos stakeholders invisibilizados, e recomenda-se aprofundar estudos comparativos e participativos para avaliar os impactos sociais e econômicos ao longo da expansão das energias renováveis, haja vista que ela já tem planejamento para a sua expansão em mais territórios do Piauí, na promessa de que vai levar emprego e renda para o local, desenvolvendo o local. E é com isso que os ERRIMA passam na Secretaria de Meio Ambiente, aqui do estado do Piauí. Então, é dessa forma
que eu finalizo essa apresentação. Agradeço imensamente a atenção de todos que permaneceram até aqui. Bacana, Felipe. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Eu tive um co-orientando, o Gelson Menon. Ele defendeu o doutorado agora há uns 3 meses atrás. E ele estudou o Araripe ali, né? O Parque do Araripe, fez algumas entrevistas. Ele comparou, né? 3 parques é, no sentido de formular uma proposta de Prudentópolis, que fica aqui na nossa macro-região aqui, né? E ele achou muito bem organizado ali o Araripe, né? A estrutura do parque, enfim, né? Agora você vivencia ali, né? Mas no dia a dia ali, não sei se fica muito próximo aí para você, enfim, é, mas isso no teu estudo você chegou a levantar a questão da governança, da questão da organização administrativa, que ele elogiou muito aí essa organização administrativa, né? E disse também da questão da identidade, né? Que é muito forte a identidade no Araripe ali, né? Que isso está muito presente, a cultura local, a cultura regional, a identidade, enfim, é muito forte. Ele ficou impressionado com essa questão, né? O que que você pode me falar sobre isso? A gente já começou alguns estudos para a questão da governança, já visto que a gente vai trabalhar na. A gente prometeu um artigo para cada tripé do ESG, né? E aí a gente vai estar trabalhando agora na governança. E assim, a primeiro ponto, a gente observa que é muito organizado. Mas por quê? E também a sociedade, ela é muito organizada, mas isso é a narrativa. Só que aí a gente faz, estando mais a fundo, que eu já eu tenho um aluno que ele tá imerso nessa cultura, e aí ele já encontrou a rota de contranarrativa. Aí o que a gente percebeu? A empresa ela está contratando as principais lideranças para tentar dissolver essas possíveis essas redes, né? Então ele procura enfraquecer essas redes a partir de contratações, a partir de promessas de emprego, que são empregos que como, por exemplo, um dos empregos era de segurança, aí ele chegava na contratação e prometia 2 vezes o salário de um segurança. E aí a pessoa ficava vislumbrada, a pessoa dizia, nossa, eu não estava ganhando nada e agora eu vou ganhar esse valor. E aí acaba que ele deixa a liderança do local, enfraquece aquela luta contra as energias e vai para a empresa. Agora, tem outras organizações que estão tendo acordos mais vantajosos. E aí eles estão se organizando num formato totalmente diferente. É porque assim, apesar de eu ser administrador, mas o meu lado é mais o social, entendeu? Então, eu estudo mais o social. E essas redes a gente está chamando, a gente está batendo até na tecla dos shadow networks, né? No qual elas são networks sombrias. Eles estão longe dessa legitimidade que a empresa tem e que o governo tem. E aí a gente está fazendo esse estudo e observando quais são as estratégias que eles estão tendo para ter acordos mais vantajosos. Não apenas o 2 vezes o salário mínimo. Tem várias abordagens, tu poderia ir pela institucionalização, que o Alan disse no estudo dele, né, para ver como está institucionalizado isso, ou poderia haver as redes de poder, enfim, tem vários focos de análise, né, que é interessante, né? E quais são os próximos passos desse teu estudo, desse teu trabalho? A gente está empancado agora só no comitê de ética para realizar as pesquisas, apesar de a gente já ter ido várias vezes a campo, a gente já ter entrado nas organizações, mas o comitê de ética está querendo barrar a gente, estão querendo calar a gente. Não, é importante aprovar. É importante aprovar sempre no comitê de ética, né? Inclusive, agora, semana passada, teve uma comitiva do CNPq acompanhando o nosso
encontro de iniciação científica, né? E até os nossos alunos de iniciação científica a gente manda para o comitê de ética, né? Todos os trabalhos. Se de repente o comitê dispensar o trabalho, não precisa, tal, assim, com dados primários, né? Então, sempre que tiver campo, entrevista ou questionário, a gente passa no comitê de ética para análise. O comitê pode chegar e falar, não precisa, não é, né? E tudo bem, dispensa do parecer. Se não, vai analisar e vai dar, né? Vai ter que enquadrar dentro do que que é previsto, né? Então, foi elogiado vários trabalhos nossos ali, de alunos, exatamente por ser passado no comitê de ética. Até não era muito comum isso na nossa área de ciências sociais aplicadas, até um tempo atrás, né? Agora era só na área da saúde que era mais exigido. Agora não. Agora na nossa área também é importante passar em vários jornals já pedem já citação se foi ou não passado no comitê de ética, se tem ou não a carta de aprovação, jornais brasileiros e internacionais também. Bacana. Ana Cândida? Só dá uma forçazinha a Felipe, professor. O segundo estudo passou pelo comitê de ética, mas eu tive trabalho, porque foram duas, duas voltas, foi. Porque existem questões técnicas que para a gente tem um sentido, para eles tem outro. Então a gente tem que ter. É só isso, Felipe. Você tem que ter cuidado na hora de encaminhar algumas informações. E aí foi preciso. Eu fiz uma reunião de lá de Portugal com o professor da Uninove, que faz parte do comitê, e ele mostrou o motivo que era só para eu não marcar, deixar em branco. Você acredita que estava voltando e eles pediam, façam isso. Eu disse, para mim isso tem um sentido e para eles tinha outro, porque a minha área não é saúde, né? Era justamente administração, mas lidar com líderes, né? Pessoas. E eu marquei um campo que não era para marcar e estava voltando. Eu digo, eu não acredito que é só isso. Então, assim, Felipe, se você tiver uma pessoa do comitê, eles dão uma forcinha, porque é coisa simples mesmo. E agora mesmo eu estou pedindo renovação e que é justamente uma emenda que eles chamam, mas nessa emenda eles pedem justamente o relatório parcial, já explicando. Para mim, eu já tive bons olhos, porque antes não tinha relatório parcial, agora tem relatório parcial. É um bom sinal, né, professor? O senhor aí tem uma experiência boa, viu? Então, assim, persiste, Felipe, porque eles barram, mas barram por questões que você acha. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Você não fez nada, é porque você não está entendendo o que eles estão querendo. Só isso. Muito bem. Eu tive um aluno que defendeu agora uns 3 meses atrás, de mestrado, o Leandro, a Aline conhece ali. Ele foi 4 vezes para o comitê de ética o trabalho dele, sabe? E cada reunião é um mês diferente. Foram 4 meses, Sim, sabe? É, Mas assim, erros básicos. Faltou colocar o rodapé no TSLE. é, Faltou colocar um endereço no. sim, Sabe? Falei, gente, pega o manual que está no site ali e segue o manual. Às vezes exato. não, às vezes tudo bem. Foi uma questão ali que o comitê pegou um negocinho ali e pediu para ajustar. Mas critério de inclusão e exclusão tem que ter, gente, né? O pessoal não se atenta para cronograma, orçamento. Mas não tem orçamento, mas coloca, né, que tu gastou Exato. ali, né, uma resma de Orçamento papel para próprio. imprimir o Isso, teu trabalho, enfim, né? sim. Algum orçamento tem. Então, esses cuidados aí que precisa. E normalmente os comitês das universidades têm um manualzinho ali, né, um passo a passo e algumas observações. Aí o pessoal não lê o manualzinho, né? Vai fazendo no automático, né? Esse Verdade. aluno aconteceu isso. Ele não leu o manualzinho, depois foi indo, voltando, foi indo, foi voltando. Já estava marcado já a defesa dele. Caramba. Ele já tinha feito o campo. Não pode, não podemos esperar, vai fazer o campo. É, Enquanto isso, vai tramitando o comitê. Já estava marcado
a banca dele, uns 20 dias depois, daí saiu a aprovação do comitê de ética. Daí ele chegou na banca, ó, tá aprovado no comitê de ética. Cara, E o comitê fala, só pode fazer o campo depois da aprovação. Sim, sim, mas no caso dele aí a gente abriu uma exceção, né? Porque o prazo dele de 36 meses do mestrado já estava estourando. Não é 24, é 36 nossa, meses. Então, os nossos mestrados já são quase um doutorado. O doutorado agora já está nos 6 anos. Tem uma aluna que defendeu agora e ia completar 6 anos de doutorado, daí ela defendeu. Aluna, caramba. é professora da área de direito. Daí defendeu agora o doutorado dela. Na época da pandemia ainda, né? Então teve a prorrogação, prorrogação, prorrogação da pandemia, né? E completou quase 6 anos aí, mas defendeu. Foi Nossa. aprovado. É só para Então, aí. estimular, viu, Felipe? Mas não é o caso de vocês, gente, né? Aí são são exceções à regra aí, né? Mas muitas vezes o orientador fica naquela pressão, ó, você precisa defender até tal data para dar, vai dar 24 meses no mestrado ou vai dar 48 meses no mestrado, ou no doutorado? E o teu texto ainda não tá bom, sabe? Precisa ainda mais uma revisada, mais uma amadurecida, principalmente na conclusão, porque a gente faz com tanta pressa, de repente, o trabalho, chega na conclusão, morre na praia, né? Então, às vezes, é importante pegar mais uns 3 meses para dar uma melhorada na conclusão, para fazer uma revisão de português, sabe? Para ficar melhor o trabalho para ir para a banca final. Porque daí chega na banca final, tua conclusão é uma conclusão rala, né? Básica, sem fazer revisão de português, daí você fica aí, ABNT, enfim. É desnecessário, né? Eu acho que é desnecessário. Então, muitas vezes eu concordo em prorrogar mais 3 meses e fazer esses cuidados finais aí que são importantes, porque senão fica aí como se o orientador não tivesse visto. Não, o orientador viu, mas só que o aluno fez. Então, prorroga mais 3 meses, daí o orientando faz, né? Então, muitas vezes é isso aí. E tem o contrário também, né? Quando o orientando passa num concurso público. Né? Daí é aquela pressa assim que eu tive uma orientando que em 25 meses defendeu o doutorado. Sim, passou no concurso público e tinha que assumir, tomar posse, pediu mais 30 dias e era só mais 30 dias. Então vai para a banca, defende, depois, 60 dias depois da banca, faz os ajustes. Aí também tinha uma justificativa, né? Eu, Mas aconteceu isso comigo no mestrado. aconteceu isso. Sim. Defendeu, depois os 60 dias você ficou ajustando ali. Aí tudo bem. Não, não teve essa opção, não. Defendeu, defendeu, ponto. Não, o nosso a gente ainda. Bom, eu tenho 60 dias para fazer o ajuste final ali da. Que vai para biblioteca digital, né? Vai para o TED, né? Então tem que estar 100% no TED. Não pode ter nenhum erro de português, erro de ABNT, enfim, né? Não pode ter isso aí, porque daí tá o teu nome e tá o nome do orientador ali, né? Então, é isso. Passo a palavra. Quem gostaria de fazer mais colocações ali para o Felipe? Não? Então a gente já Não. pode encerrar a Vamos sala? encerrar. Vamos tirar uma foto aqui, gente. Vamos! Gente, foi um prazer imenso estar aqui. Muito bom aqui aprender com vocês. Todo mundo X aqui. Eu vou compartilhar ali no chat também a fotinho. O Felipe tá no meio da foto ali. É isso, pessoal. Espero reencontrá-los novamente no SEMEAD. O ano que vem nós vamos ter um Enampad 50 anos em Fortaleza. Não percam o Enampad em Fortaleza 50 anos, vai ser especial. Esse ano já foi muito bom ali em Aracaju, né? Quem esteve participando ali, eu coordeno ali em ADM, Administração Pública ali, Cidades Sustentáveis e Inteligentes. Então já fica o convite para submeter um trabalho lá para o nosso GT ali em Administração Pública, Cidades Sustentáveis e Inteligentes. Tem vários interfaces aqui com gestão socioambiental, né?
e participar do Enampar de 50 anos em Fortaleza, que vai ser o melhor da história ali, hein? Tá bom, pessoal? Tá Bom, joia. Obrigada, professor. Obrigado, Obrigada. gente. Tchau, Obrigada. tchau. Grande Tchau. abraço. Pessoal, Tchau, tchau, tchau. tchau. Boa noite. oi. Boa noite.